Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso Bergman, Diálogos e Interseções. A gente vai começar se apresentando. Eu sou Matheus Benites, eu sou cineasta e sou formado em cinema pela PUC, onde eu atualmente curso meu mestrado em filosofia. Dirigi 2 longas e 3 curtas-metragens e também tenho um canal do YouTube onde eu publico semanalmente vídeos de cinema e de filosofia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Eduardo Mota, mais conhecido como Cadu. Sou doutor em literatura, trabalho há vários anos, desde a época da minha tese de doutorado, com essas conexões entre literatura e filosofia. Já sou bem conhecido aí do público do Dom Vital. Eu dou aula também na PUC, nos cursos de extensão da PUC e na Casa do Saber. E conheço o Matheus já há quase 3 anos. Conheci o Matheus como aluno num dos cursos da PUC, no Problema do Mal. Na verdade, no primeiro curso que eu dei lá na PUC. E desde lá temos feito boas parcerias. Parcerias no canal, agora do curso, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos. E a nossa parceria do curta também, que a gente escreveu junto o roteiro da adaptação do conto do Camus, A Pedra que Cresce, que o Matheus brevemente vai dirigir. Isso aí. Então te passo a palavra de volta. Maravilha. Então, acho que a gente pode começar. Essa primeira aula, ela é uma introdução para o cinema do Bergman, que eu vou fazer da seguinte forma, a dinâmica. A primeira metade da aula vai ser uma exposição biográfica dos principais acontecimentos da vida e da obra do Bergman como cineasta e dramaturgo. E a segunda metade vai ser um estudo do estilo do Bergman, que aí vai ser uma exposição do estilo dele enquanto diretor e também uma análise de algumas cenas, né, para mostrar isso na prática. A gente vai assistir algumas cenas muito pequenas que eu separei aqui, de 1, 2, 3 minutos, e dissecar as cenas, né, porque se tratando de um diretor, eu acho muito importante a gente ver também, né, como é um curso também de cinema, né, eu acho que não pode ficar só na palavra. Então, antes de eu começar essa primeira parte biográfica, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, quer se apresentar, falar do seu contato com Bergman. Pode ficar à vontade. E, aliás, sempre, durante toda a exposição, para interromper, comentar. Fala isso não, que o Cadu sabe que eu sou a que mais interrompo. Eu não tenho vergonha na cara. Então, bom, para quem não me conhece, bem que eu acho que... Não, acho que tem gente nova. Eu sou psicóloga, fenomenóloga existencial, eu me especializo em Sartre, e eu tinha um instituto, trazendo para o cinema, né, para não estender muito na psicologia, eu tinha um instituto no Peru que a gente fazia eventos de toda terça-feira de cinema, Cineclube Existencial. E aí, para trazer mais gente para as aulas, né, e tal, a gente se aproximava pelo cinema, e o Bergman foi um dos cineastas que a gente fez 2 meses até, foi uma temporada larga, sobre Bergman, né? Então, a ideia, a dinâmica era a gente assistir o filme e depois discutia como é que aquilo estava conectado com o existencialismo como um todo. E aí, eu que já gostava, me apaixonei mais ainda, né? Então, quando eu vi o curso, eu falei assim, nossa, agora, aproveitar que... Aliás, a última aula eu não vou poder ver ao vivo, porque a gente está começando com uma especialização em clínica sartriana no dia 30, mas virei assim, não, como que eu vou perder? Eu vou ter que assistir, pelo menos, as primeiras aulas, depois eu assisto a última gravada. Mas estamos aí. Morava no México quando o Cadu me conheceu, o Cadu Jefferson, agora eu já estou em Armação dos Búzios, dá para ver que hoje eu fui na praia. Mais vermelha que um pimentão. Poxa, que incrível essa iniciativa do Cineclube, e vai ser incrível ter
mais uma pessoa aí que conhece bem os filósofos existenciais para acrescentar. Então, fique sempre à vontade, tá? Para interromper e trazer a sua experiência também. Uma coisa que eu queria avisar, para vocês fazerem preferencialmente, isso a gente sempre fala, para vocês fazerem preferencialmente perguntas por áudio mesmo, que a gente está dando a aula, às vezes a gente não tem a visão periférica, tem que ficar desenvolvendo a visão periférica o tempo todo para olhar para o site. Então, sem problema. Por mim, pelo menos, acho que o Matheus é tranquilo também. Vocês podem interromper tranquilamente e perguntar a hora que quiserem. E fica melhor também porque vocês fazem a pergunta na hora que é pertinente, né? Na hora que a gente vai estar desenvolvendo o assunto. Às vezes o negócio fica perdido lá. Quando chega no fim da aula, já não tem mais nenhuma relevância. Eu, pelo menos, prefiro assim. Também. Então, vamos nessa. Bom, vou começar dizendo que o Bergman é um diretor que tem uma filmografia muito vasta e que foi um desafio de organizar e entender uma cronologia assim, de desenvolvimento mesmo do autor. Só não foi mais difícil do que entender a cronologia da vida amorosa dele, que esse aí é um desafio que eu acho que nem ele próprio se dava conta, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa. O Bergman ele nasceu em 1918 em Uppsala, na Suécia, filho de um pastor luterano, Erik Bergman, e da enfermeira Karin Åkerblom, que já tinha um filho, o Dag, 4 anos mais velho que o Bergman. E 4 anos depois do Bergman nasce a irmã dele, a Margareta Bergman, que vai ser uma romancista. O irmão dele, o Dag, ele vai trabalhar como diplomata. E na sua infância, o Bergman ele cresceu sob uma educação muito rígida e ele desenvolveu uma relação complicada com todos os seus membros familiares principais. Tinha uma boa relação com a avó, que vinha com menos frequência, e com um tio dele, que era um inventor frustrado, que tinha problema com urina, sabe? Que urinava nas calças, e enfim, tem uma história bem triste. E o Bergman, dentro da própria casa, ele tinha uma relação muito difícil, especialmente com o pai, que era uma figura muito rígida, e o irmão dele, o Dag, também era complicado, porque eles estavam sempre numa relação de conflito, de pregar peça, assim, o irmão mais velho, e de disputa. E diversas vezes ele pensou em matar tanto o pai quanto o irmão. No Lanterna Mágica, a autobiografia do Bergman, que eu vou usar bastante aqui nessa primeira parte da aula, ele narra isso, narra coisas assim que são muito chocantes. Parece que ao longo de toda a juventude do Bergman, as coisas estavam fora do lugar. O afeto familiar, a relação de amizade com os colegas, a sexualidade, havia sempre um descompasso, uma ocasião que não era exatamente a comum e esperada, né, para uma educação saudável, digamos assim. E ele até tentou matar o irmão com um travesseiro, isso bem criança, mas ele desistiu na hora. Ele narra isso no Lanterna Mágica. Com a sua mãe, por sua vez, ele tinha uma dificuldade grande de receber afeto e de desenvolver uma relação contínua assim, e satisfatória. Assim como terá ele próprio uma dificuldade de oferecer afeto para os seus filhos, que ele vai ter 9 filhos ao longo da sua vida e vai ser famosamente negligente, né, com eles. É uma pessoa que vai encontrar o seu trabalho, no seu trabalho, a sua única casa, né, o seu subterfúgio para todas essas questões que o atormentaram desde a infância. No Sonata de Outono, a gente vê uma personagem, né, o filme que ele fez com a Ingrid Bergman, a gente vê uma personagem da mãe assim que vive totalmente para o trabalho dela, né, uma música famosa que vai visitar a filha, né, interpretada pela Liv Ullmann, que teve vários problemas na vida, né, morte de um bebê,
irmã deficiente e a mãe completamente egocentrada, né? Egocêntrica. E isso vai, assim como outros temas, como o silêncio de Deus, vai aparecer ao longo da obra do Bergman inteira, né? E só como a gente vai, ao longo das aulas, fazer aproximações com escritores e pensadores de outras áreas, o Bergman ele partilha com algumas figuras que foram muito influentes na sua obra dessa condição de filho de pastor, né? Como o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, o outro filósofo Friedrich Nietzsche, o psicólogo Jung, né? Tem filmes dele que o Cadu vai desenvolver melhor essa parte, que tem uma relação muito feliz assim com a psicologia analítica. E também o Strindberg, que foi eu vou falar um pouco melhor sobre ele daqui a pouco, que foi um dramaturgo sueco muito importante, que também teve uma educação muito rígida e dificuldade de obter afeto da família. Então isso é interessante, né? Como que eles vão tematizar as mesmas questões em diferentes áreas, vindo mais ou menos do mesmo lugar, né? Dessa educação rígida, assim, esse ambiente luterano. Com a sua irmã, a relação era de uma indiferença meio passiva, uma relação de mútua inocência também, ingenuidade, né? Mais ou menos como a gente vê no Fanny e Alexander, talvez a sua obra mais pessoal, dos anos 80, a relação dos dois, eles são meio que cúmplices nessa loucura toda que está acontecendo, né? E eles têm um ao outro, mas é uma coisa meio morna, é uma coisa que não é muito esclarecida, né? E nesse filme, né, já que eu falei do Fanny Alexander, o personagem do padrasto, que é aquele bispo tirânico, né, ele é uma representação do pai do Bergman. Né? Pode ser considerado isso. Não é só isso, mas é muito claramente esse tipo de personagem. Pela forma que ele trata os filhos, o castigo, as exigências. Ok, eu acho que a gente pode começar, então, fazendo aqui a primeira citação do Lanterna Mágica, que é justamente do nascimento do Bergman. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa autobiografia, o Bergman ele sempre tinha dificuldade de escrever, porque ele não se achava um escritor muito talentoso. Mas eu achei o livro muito bem escrito e totalmente divertido, apesar de lidar com temas tão pesados. Uma leitura muito entusiasmante. É um livro raro de encontrar. Essa edição aqui é dos anos 80. A segunda edição é de 88. O livro é de 87. E uma coisa legal é que ele termina e começa narrando o mesmo episódio, que é o do nascimento dele. Ele começa narrando com as suas palavras e termina transcrevendo a carta que a sua mãe escreveu na época do seu nascimento. Eu vou ler rapidinho, só para a gente entrar um pouco melhor nesse universo que eu estabeleci aqui, para a gente ter uma noção um pouco mais prática, né, dessa convivência. Nosso filho nasceu na manhã do dia 14 de julho, um domingo. Teve logo febre alta e diarreias difíceis de debelar. Parece mais um esqueleto com narigão vermelho do que outra coisa. Recusa-se a abrir os olhos. Devido à minha doença, uns dias depois do parto, não tinha mais leite para alimentá-lo. Foi então que o batizaram de emergência aqui no hospital. Demos-lhe o nome de Ernst Ingmar. Minha mãe levou-o consigo para Worms, onde contratou uma ama. Eric, por sua vez, está ofendido com a intromissão da mãe nas questões de nossa vida. E eu aqui doente, sem poder agir. Às vezes, quando estou só, me ponho a chorar. Minha mãe diz que se o bebê morrer, ela tomará conta do Dag para que eu possa exercer minha profissão. Ela quer que eu me divorcie do Eric o mais depressa possível, antes que ele faça outra loucura levada pelo ódio que alimenta dentro de si. Mas eu acho que não tenho o direito de deixá-lo. Ele anda sobrecarregado do trabalho e esteve mal dos nervos durante toda a primavera. Minha mãe diz que ele é um fingido, mas eu não acredito. Nas minhas orações imploro a Deus, ainda que sem grande fé. A vida é assim mesmo. Cada um tem de se arranjar o melhor que puder. Essa é a mãe dele.
quando na época em que ele nasceu, e aqui o próprio Bergman. Isso que eu acabei de ler é o último parágrafo do livro, e agora o mesmo evento pelo próprio Bergman no primeiro parágrafo. Quando nasci, em julho de 1918, minha mãe estava com gripe. Meu estado como recém-nascido não era dos melhores, e por isso fui batizado de emergência no hospital. Um dia, quando o nosso médico de cabeceira nos visitou, olhou para minha mãe e disse: "Esta criança está morrendo de fome." Foi então que minha avó me levou para sua casa de campo. Durante a viagem de trem, que naquele tempo levava um dia, ela me alimentou com pão de ló molhado em água. Ao chegarmos lá, eu estava quase morto. Mas minha avó encontrou logo uma ama de leite, uma moça meiga vinda de uma aldeia próxima. Embora eu me fosse recuperando, vomitava muito e tinha dores de barrigas constantes. Então ele já veio à existência constatando muito diretamente, ainda que de forma inconsciente, como um recém-nascido, né, toda a precariedade, né, de um ser humano, né, que está exposto a esse tipo de coisa, né, que pode correr esses riscos, né, de falta de nutrição. Tem um dado interessante sobre o Bergman, né, a fama que ele tinha de distorcer as informações, né? Sim, sim. Então, Isso a gente não sabe até que ponto a gente tem que levar ao pé da letra a forma que ele narra esses eventos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. tem inclusive aquele documentário que eu já recomendo para vocês, que está disponível no Telecine, um documentário do Bergman 100 anos. Vou escrever aqui no chat. Está disponível no Telecine. É muito bom. E aí eles comparam algumas informações dadas pelo Bergman no Lanterna Mágica, na autobiografia, com os registros documentais, né? E tem coisas que ele erra por muito. A gente nunca sabe se intencionalmente ou não, mas ele tinha uma cabeça muito confusa mesmo, uma vida muito ocupada e a obsessão dele com o trabalho. Inclusive alguns fatos que ele diz que aconteceram com ele, mas que muito provavelmente, na verdade, aconteceram com o irmão, né? Mas, bom, não vou dar spoiler, recomendo o filme para vocês. E em relação à Lanterna Mágica, eu consegui baixar o PDF dele em espanhol e em inglês. Eu vou mandar para vocês. Legal. Vão disponibilizar quem conseguir acompanhar o espanhol ou o inglês. É uma leitura fantástica. E há um tempo atrás eu estava procurando um livro dele que um amigo pediu, mas eu não achei aquele, que eu não lembro até agora, não lembro mais o título, mas eu tenho um aqui também que eu posso mandar por e-mail, que é o de Bergman, Vida e Morte, e por aí vai, que não dá para ver o título inteiro. Vida e Morte em um Plano. Se vocês quiserem, legal. eu passo. Esse é um dos que ele escreveu... Pirataria Salva. Pô, manda sim. Legal. Sobre a educação dele, que eu comentei, eu vou ler só um breve parágrafo, ele narrando isso também. Toda a educação que eu e meus irmãos recebemos baseava-se praticamente em conceitos relacionados com pecado, confissão, castigo, perdão, indulgência, conceitos comuns nas relações entre pais e filhos, e que incluíam a ideia de Deus. Nesse tipo de educação havia uma lógica implícita que nós aceitávamos e julgávamos compreender. Muito provavelmente isto contribuiu para a nossa aceitação passiva do nazismo. Nunca tínhamos ouvido falar em liberdade. Desconhecíamos-lhe o sabor. Num sistema hierárquico, todas as portas estão fechadas. O castigo era, por conseguinte, um ato que nunca se questionava, algo com que tínhamos de contar. Podia se concretizar num par de bofetões, rápidos e secos, ou palmadas no traseiro, mas também podia ser altamente sofisticado, aperfeiçoado ao longo de gerações. A gente vê muito isso nos filmes, né? A cena mais emblemática é aquela no Fanny Alexander, quando ele é castigado exatamente dessa forma.
o Bergman diz que deixou de acreditar em Deus com 8 anos, mas não é tão simples assim. Não é algo que ele se anunciou como ateu e tudo está resolvido. É uma questão que continua atormentando ele. Embora ele afirme, eu deixei de acreditar em Deus com 8 anos, ao longo de toda a sua vida e obra, ele vai ficar colocando o problema do silêncio de Deus e se atormentando com essa questão. Então não é tão simples assim, não é, de forma nenhuma uma celebração de ateísmo, sabe, de um adolescente. Pelo contrário, né? Eu acho que isso levou ele para esse lado mais atormentado ainda, de revolta, de questionamento, né? De acordo com o seu irmão, ele passou, agora entrando nisso que o Cadu levantou, né, das incongruências nos relatos dos dois, o irmão ele diz que ele passou a desempenhar um papel que ele aprendeu, o comportamento que era recompensado pelos pais, perguntar questões sobre a Bíblia, questões voltadas à religião, para ganhar doce, chocolate, para não sofrer as coisas que o irmão sofria, né? Que o Dag, ele diz que sofria muito mais que o Bergman era o queridinho. Bergman, por sua vez, diz que ambos sofriam. No livro ele deixa claro que os dois sofriam na mesma medida, né? Desde cedo ele aprendeu a mentir, inventava histórias, distorcia fatos. Então, como o Cadu falou, né, a gente nunca vai saber. Em parte, realmente porque ele era muito distraído e imerso na sua própria cabeça. Em parte, pelo menos na infância, ele próprio intencionalmente distorcia fatos. Ele era um famoso mentiroso. Assim também como o personagem do Alexander, no Funny Alexander. Talvez seja o filme mais autobiográfico dele. Diga. Ele não sabia quantos filhos ele tinha, né? Isso era uma piada recorrente, né? Ele sempre errava o número de filhos. Pois é. Tem uma história engraçada do Lars von Trier, cineasta posterior, que é muito inspirado no Bergman, que ele disse que ele escreveu uma carta para o Bergman uma vez, e que o Bergman respondeu da mesma forma que ele respondia aos seus filhos, com indiferença. Então, era complicado. Aos 9 anos, tendo conhecido o cinema e o cinematógrafo, um aparelho de cinema caseiro, que era um brinquedo burguês na época, assim, uma coisa cara que algumas famílias tinham acesso. Ele conheceu essa máquina de um colega e depois o irmão dele ganhou de Natal uma. Ele ficou absolutamente revoltado, mas ele foi mais esperto e ele ofereceu uma barganha pro irmão, assim. Ele deu os soldadinhos dele em troca do cinematógrafo. E aí foi uma experiência que mudou a vida dele, que ele narra aqui também na página 21. Isso na manhã seguinte, a primeira experiência dele com o cinematógrafo. Na manhã seguinte, meti-me no enorme guarda-roupa. Do nosso quarto. Coloquei o cinematógrafo em cima de um caixote, acendi a lâmpada e dirigi o foco luminoso para a parede branca. Depois pus o filme e logo apareceu a imagem de um prado. Nesse prado estava uma mulher jovem meio adormecida, vestindo, segundo me pareceu, um traje regional. À medida que girava a manivela, isto não consigo explicar, não encontro palavras para descrever minha excitação. Só posso afirmar que, sempre que quero, consigo lembrar o cheiro que exalava o metal aquecido da caixa, do cheiro do produto contra as traças que havia no guarda-roupa, do pó, da pressão de minha mão na manivela, do trêmulo retângulo projetado. Girava, pois, a manivela, e a mulher acordava, sentava-se, levantava-se devagar, estendia os braços, dava uma volta e desaparecia pela direita. Continuando a girar a manivela, ela voltava a aparecer deitada no prado e repetia exatamente os mesmos movimentos. Mexia-se sim, e naquela parede. Para ele era uma experiência mágica. Você está vendo sombras dançando na parede, né? O cinema é uma arte muito recente. Em
ele nasceu em 1918, em 1927 ele tinha 9 anos, né? Nessa época o cinema não tinha nem 35 anos. Então, sabe, não era tão comum quanto para a gente, ou mesmo para a geração dos nossos pais, assistir um filme, e ainda mais ter um filme em casa. Ele foi a primeira geração que pegou isso, de ter o próprio cinematógrafo. Então, e logo depois ele vai se interessar também pelo teatro. Na verdade, as duas coisas elas entram na vida do Bergman muito colada, o teatro e o cinema. Ele narra o cinema primeiro, isso é interessante, mas o Bergman ele foi um dramaturgo muito importante também. Na Suécia ele é celebrado tanto por ser dramaturgo quanto por cineasta. Aqui nos Estados Unidos ele é mais celebrado por ser cineasta, porque óbvio, né? Os filmes eles são reproduzidos, né? A peça você precisa ir lá encenar, e ele encenou todos os clássicos. Ele encenou mais de 170 peças. Ele, desde de Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Strindberg, que vai ser quem ele mais vai encenar. Encenou também o próprio Albert Camus, Calígula, ele conta no livro. Então, ele também é um dramaturgo muito importante. E aos 12 anos ele foi ao teatro assistir uma peça que é de autoria do Strindberg. O Strindberg faleceu acho que 6 anos antes do Bergman nascer. E aí ele vai ter uma obsessão com o Strindberg. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas ele assistiu essa peça, foi a primeira peça que marcou ele, porque ele conseguiu ver, ele foi até os bastidores do teatro e ele viu os atores esperando para entrar na cena. E ele falou, caramba, é um homem que nem eu, ó, olha só, tá ali esperando, coçando a cabeça. Que interessante. Aí ele, em casa, com seus bonecos, ele passou a criar suas próprias encenações já desde essa idade e criar seus próprios universos, né? E passou a ficar fascinado pelo teatro e pelo cinema. Então, eu vou falar só um pouquinho do Strindberg, fazendo nossa primeira interseção, né? Ele é tido por alguns como o Shakespeare da Suécia. Ele foi um dramaturgo muito prolífico, que vem de uma origem muito semelhante à do Bergman. Embora o seu pai não fosse pastor, ele recebeu uma educação rígida e puritana. Era o quarto de 14 filhos de sua mãe. E também teve muita carência afetiva em função disso. Se queixava que não recebia atenção dela, que era amante do seu pai quando ele nasceu, e só se casou depois. Então, os temas que atravessam a sua obra são muito semelhantes aos do Bergman. Foi um homem também muito atormentado e com vários casamentos e romances disfuncionais que vão naturalmente também refletir muito nas suas peças. É um autor muito polêmico para os dias de hoje, acusado de misoginia pela forma como ele se refere às mulheres em alguns de seus trabalhos. O biógrafo dele, espanhol, não tem no Brasil essa biografia. No Brasil eu acho que ele não é tão popular. Ele defende o Strindberg dizendo que ele tá ali falando das ex-mulheres, né? Tá ali porque ele ficou várias vezes ressentido por abandono, por traição, e aí por isso que ele fazia isso. Mas tem um outro lado também, né, que ele sempre apoiou o voto feminino e os direitos das mulheres trabalharem nas suas profissões, assim como os homens, né, seguirem suas carreiras. Ele vai do realismo ao expressionismo no teatro. E ele enlouqueceu, né, o Strindberg. No fim da vida, sim. Ele teve um processo bem complicado. Inclusive tem um livro chamado Inferno que se passa nesse período. Eu recomendo. Quem tiver interesse em ler, é um relato bem forte, bem impressionante. Sim, total. Tem um também do Jaspers, do Carl Jaspers,
que ele analisa o Van Gogh, o Strindberg e o Oderlin. Eu acho que eu tenho ele em espanhol, eu não tenho em português, mas é muito bom para quem gosta de filosofia existencial e psiquiatria fenomenológica. Legal. Só entrar em contato comigo que eu passo. Pô, passa, por favor, já vai passar aí dois livros valiosos. Pois é, ele sempre flertou com a loucura, pelo que eu estudei, assim, quando ele foi fazer a sua primeira peça, ele tentou se suicidar antes, porque ele não estava conseguindo levar adiante sua carreira de ator. E aí ele se drogou com ópio, e aí depois dessa experiência, durante ela, ele teve a ideia para sua primeira obra. E aí ele percebeu que ele precisava seguir esse caminho, mas ele tem vários episódios de quase loucura. Ele foi uma das poucas pessoas que correspondeu com Nietzsche, quando Nietzsche começou a ficar famoso em 1889, o ano que ele próprio enlouqueceu. E ele estava justamente correspondendo com o Strindberg, que havia recomendado para ele Kierkegaard, que também é outro pensador aí do mapa mental do Bergman. Então, isso é muito interessante, né? Olha quantas semelhanças biográficas esses personagens têm, que tematizavam as mesmas coisas. Então, ele começou trabalhando com realismo, depois foi para o expressionismo, que é um teatro mais voltado para exteriorização de circunstâncias interiores do personagem, não tanto de enredo, de história, história realista. E entre as suas principais obras estão O Sonho, que é essa que o Bergman viu, que é sobre Agnes, uma filha do rei dos céus, o deus Indra, que na cultura hindu é o rei dos céus e das tempestades, que decide visitar os humanos. Quero saber qual é desses humanos. Aí o Indra fala, não, é o planeta mais tenso, você não vai gostar e tal. Aí ela vai e é uma história sobre uma figura divina experimentando a condição humana, né? Aí ela atravessa relações com vários personagens que vivem diferentes sofrimentos, né? E O Pai também é uma obra famosa, Senhorita Júlia e Inferno, que o Cadu mencionou. A Senhorita Júlia vai influenciar bastante alguns dos filmes de Bergman, que são da primeira fase, assim, que eu vou comentar, que são mais de casos amorosos, com um quê de trágico, né? Na Senhorita Júlia é uma história de uma aristocrata tendo um romance com um de seus servos, que dá completamente errado, o cara quer ascender socialmente, ela perde o respeito do pai, é mal vista pela sociedade. E o Bergman, então, desenvolve essa obsessão pelo Strindberg, tamanha obsessão que ele se muda para o edifício que o Strindberg morava, num período da sua vida. Então tem uma continuidade ali entre os dois, né? Eu acho que se o Strindberg foi talvez o maior dramaturgo da Suécia no 19, no século 20 foi o Bergman. Eu diria que atualmente o Bergman até supera o Strindberg em fama, né? Em fama, com certeza. Possivelmente até em prestígio, né? Sim, possivelmente mesmo. E pessoal... Opa, Matheus. Opa, fala, Daniel. Fala. Se você me permite uma interrupção só, eu não sei se é a mesma casa, mas a casa do Strindberg é aberta à visitação aqui em Estocolmo. Ele é um cara bem amado aqui na Suécia. Não sei se chega a ser mais valorizado que o Bergman, não sei, eu tenho dúvidas, o pessoal gosta bastante dele. E já que vocês estão citando umas referências aí, tem uma referência que é menos conhecida no Brasil, mas que é meio que um livro muito famoso aqui, que, bem, dizem que o Bergman se inspirou, mas ele nunca falou se inspirou nesse livro ou não, que é o Dr. Glass, que é tipo um Crime e Castigo, só que tem uma figura de um reverendo bem abjeta, que lembra muito os reverendos que o próprio Bergman fez nos filmes dele. Eu acho que é um livro bem interessante. Também é um outro escritor aqui que é
bem adorado aqui na Suécia e é menos conhecido aí no Brasil. Eu acho que é um livro legal também. Legal, legal, cara. Eu já ouvi falar desse Dr. Glass. Eu acho que ele encenou isso, eu não tenho certeza, mas ótima referência aí. O Daniel é um amigo em comum, tanto meu quanto do Cadu, que está atualmente vivendo na Suécia. Outro dia a gente estava conversando sobre Bergman e ele constatou assim que muitas das coisas que a gente via no filme, eu não sei nem se eu posso falar isso, não é exatamente apenas do Bergman, né? Esse trato frio, esse descompasso entre as pessoas, entre essa indiferença, né? Ele, como um brasileiro indo para a Suécia, ele estava vivendo uma experiência muito bergmaniana aí. Inclusive, ele me trouxe uma... Finlândia também é assim, né, Daniel? Daniel conhecer a Finlândia. Eu nasci em Resende, do lado de Penedo, então eu tenho muito amigo brasileiro finlandês que diz que é bizarra as relações. Assim, muito estranho. Olha, o Bergman está até na coroa sueca. Isso aqui o Daniel me presenteou, até moldurei. Isso é fantástico, né, cara? Mas em que outro país um diretor de cinema está no dinheiro, cara? Isso é uma coisa que eu não esperava, assim. Se botar o Glauber Rocha aqui no nosso. Mas o nosso não tem figuras históricas, né? Tem Glauber, tem figuras históricas, mas que não são tão valorizadas quanto um Bergman é na Suécia, né? Não, acho que nem vão ser. O Glauber Rocha teve uma vida muito abreviada e também enlouqueceu, né? Como Pois é, né, Nietzsche e o cara? Strindberg. A gente tá agora numa sequência de mencionar personagens que enlouqueceram, né? A lista não vai ser Nietzsche, curta. não vai ser curta. Ok, então ele foi, agora falando da passagem do Bergman pela escola, ele foi muito infeliz, era como uma prisão para ele até faz um filme depois sobre isso. Ele escreve o primeiro roteiro do Bergman sobre a sua experiência ruim na escola, que outro diretor dirige, e ele escreve, aí ele ganha espaço para dirigir o seu próprio depois. Ele mentia muito, inventava história e era frequentemente punido. Seu irmão, como o Cadu disse, desmente, diz que ele não era tão castigado assim, eu que era, Bergman era o queridinho, nunca vamos saber. Aos 14 anos, conforme ele narra em Lanterna Mágica, ele já tinha lido os clássicos e estava muito familiarizado com as obras de Nietzsche, Tolstói, Dostoiévski, mas as mulheres eram para ele um universo estranho e inexplorado. Eu vou ler esse parágrafo também, que eu acho legal, como a gente vai estar sempre se reportando a esses autores. Aos sábados à noite, organizava-se um baile no celeiro de uma quinta. Ali havia toda a atmosfera da peça de Strindberg, Senhorita Júlia. A luz de uma noite de verão nórdico, excitação, os odores fortes das cerejeiras bravas e dos lilazes, os sons do violino, recusa e aceitação, brincadeiras e crueldade. Como nos bailes sempre havia menos rapazes do que moças, elas me aceitavam, mas eu não me atrevia a tocá-las porque tinha imediata ereção. Como também dançava mal, não demoravam a pôr-me de lado. Eu me sentia exasperado, furioso, magoado, ridículo, temeroso, reservado. Era repelente e tinha a cara cheia de acne, uma puberdade burguesa do verão de 1932. Lia continuamente autores como Dostoiévski, Tolstói, Balzac, Flaubert, Nietzsche e, evidentemente, Strindberg. Era sensível a nuances, embora muitas vezes não compreendesse o que lia. Ao mesmo tempo, deixei de falar e, quando o fazia, gaguejava e roía as unhas. A repulsa que sentia por mim e pela vida sufocava-me. Andava de ombros caídos e, como já disse, com a cabeça curvada, o que era motivo de repreensões constantes. O mais estranho de tudo, o que se passava comigo era eu nunca pôr em questão a vida miserável que levava, porque estava convencido de que tinha de ser justamente como era.
E o seu primeiro contato sexual foi com uma senhora amiga dos pais dele, que cuidou do Bergman por um período, na sua casa, durante um banho, né? O Bergman era criança, era adolescente, mais ou menos nessa idade, um pouco antes, eu acho. E aí ele foi tomar um banho na banheira, e aí ela entrou lá e começou a basicamente molestá-lo. Uma senhora já, nos seus quase 60. E aí ele disse que achou muito estranho, mas gostou e deu continuidade. Aí ele também começou a tocar nela. E depois eles nunca mais tocaram no assunto. Continuou a vida normal. E aí, o primeiro ato sexual consumado do Bergman vai ser com uma colega de classe, que também era meio excluída como ele, se não me engano, tinha uma obesidade, e eles estavam sempre juntos, né? Mas ele narra também que não foi nada satisfatório, sabe? Que eles demoraram para conseguir, e o pai brigava constantemente com ele nesse período. A desavença entre os dois aumentou por causa das companhias dele, do teatro, que ele vai começar a se enturmar com o pessoal da arte, saindo da escola para a faculdade. Ele vai estudar na Universidade de Estocolmo, e no curso de arte e teatro, e vai ter um comportamento mais desleixado, assim, sabe, com toda essa rigidez do pai, e as coisas vão ficar mais tensas entre eles. Antes é importante mencionar que ele fez um intercâmbio para a Alemanha na época do auge da ascensão do nazismo, final dos anos 30, ficando na família, na casa de uma família de classe média, assim, intercâmbio muito comum. E lá ele desenvolveu um fascínio pelo nazismo e pelo Hitler, que ele viu em pessoa, em um evento do partido, e que ele disse que era absolutamente carismático, que o nazismo que ele conheceu era algo que... Imagina isso, a gente não tem como falar sobre como era uma pessoa que estava ali, né, no meio de tudo aquilo, toda aquela propaganda. Ele narra que o nazismo que ele conheceu era algo que tinha muito vigor e juventude, sabe? Tinha um frescor. E ele passou a torcer pelos nazistas até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que ficava triste quando sabia que a Alemanha tinha perdido uma batalha, e que só depois, quando ele viu as fotos dos campos de concentração, é que ele acreditou no que estava acontecendo. E aí ele se arrependeu profundamente. Hoje era cancelamento. Hoje era cancelamento certo, né? Certo. Só uma coisinha, Matheus, que o Ciro perguntou aqui no chat qual era a relação dele com a Ingrid Bergman. Eles não tinham relação de parentesco, mas a Ingrid Bergman trabalhou nesse filme. Sonata de Outono. O último filme dela. A Suécia, durante a Segunda Guerra, foi um dos poucos países que mantiveram uma neutralidade, trabalhando de um jeito meio malandro, colaborando com ambos os lados, os aliados e o eixo, né? Fornecendo informações para os aliados, fornecendo matéria-prima para o eixo, né? Para os nazistas. Mas é um clima sempre meio tenso, né? Na Suécia. Só uma curiosidade. Bem, em 1937, Bergman entrou para a Universidade de Estocolmo no curso de Arte e Literatura. Eu falei arte e teatro, né? Mas é arte e literatura, período no qual a sua cinefilia se desenvolveu e que ele já começou a trabalhar em peças e óperas da sua própria autoria. Ele brigou com o pai, que não aprovava o seu comportamento e suas companhias, e saiu de casa, conseguindo um emprego como assistente de direção em um teatro local.
Bergman não chegou a se graduar na universidade. Em 42, ele teve a oportunidade de escrever de encenar uma de suas próprias óperas. Ele estava como assistente até então, que se chamava A Morte de Caspar, que foi vista por um dos membros da Svensk Film Industry. Eu não vou saber pronunciar, o Daniel pode nos corrigir sempre. Que reconhecer, que era a empresa grande empresa cinematográfica, grande produtora sueca, né? Que o logo aparece em todos os filmes do Bergman no começo, que reconheceu o seu talento e lhe ofereceu um emprego como revisor de roteiros. Aí que ele vai entrar para o cinema, primeiro revisando roteiros de outros roteiristas, e depois escrevendo seus próprios e depois dirigindo, né? Em 44, ele escreveu um roteiro de um filme que foi dirigido pelo Alf Sjöberg, que era um diretor conceituado da Suécia, assim como o Victor Sjöström, que é o ator do Morangos Silvestres. Ele é um diretor muito importante da Suécia. E aí, quando ele escreveu esse roteiro, que foi o tal que eu falei da escola, né? Ele ganhou algum espaço para, logo em seguida, dirigir o seu primeiro, chamado Crise. E aí começa a carreira do Bergman como cineasta, em 46. Mas, assim, ele é o típico exemplo de um diretor que demorou para desenvolver o seu potencial. Ele fez vários melodramas, começando por esse, que eram filmes muito ordinários, que não se destacavam, não tinha essa personalidade. Essa é uma história de amor entre uma jovem e o namorado, que é um ator frustrado, meio Dom Juan, da mãe, namorado da mãe, que era distante, aí já esse tema aparecendo no primeiro filme, que levava uma vida burguesa na cidade e ela morava numa aldeia, eu acho, uma cidade bem menor. E aí não convivia com a mãe. E aí quem morava com ela era uma professora de piano, que por sua vez tinha sido diagnosticada com uma doença séria e contemplava a morte. É um filme melodramático, mas que já tem um quê de trágico, que termina com um jovem, o Dom Juan, se matando na frente de um teatro, porque ele não conseguia engrenar como ator. E isso já tem um eco disso no último filme do Bergman para o cinema, o Fanny Alexander, que tem também uma tragédia no teatro, né? A morte do pai da família. E no seu primeiro filme tem um suicídio na frente do teatro. Mas, como eu disse, o filme não é diferente de um filme ordinário da Suécia, dirigido por um diretor contratado comercial, sabe? Termina com cada um vivencia um tipo de crise, né? A mais trágica é a do ator. A moça retorna para sua vida pacata com a professora de piano, que segue com a sua doença, e um rapaz meloso ali, que não é muito sedutor, que tentava conquistá-la desde o começo do filme, né? Enquanto ela queria ficar com Dom Juan. Então todo mundo vivencia uma crise que encerra um filme no estado passivo, sem ter muito para onde se desenvolver. Esse filme não sei se está no YouTube, mas muitos do Bergman estão. Como eu disse, é um melodrama como os que ele vai fazer até 1953. A linguagem do filme é muito comum, né? Tipicamente comercial, com plano, contraplano, iluminação padronizada na cara da estrela, música sem sal também, inserida para causar uma emoção assim de que a cena está trazendo, mas não tem personalidade. Não é ainda o Bergman, né? São, no máximo, filmes razoáveis, todos esses que ele vai fazer até 1953. E já são 11 filmes, então ele era um diretor já bastante rodado, assim. Se você pegar outros diretores, tipo outro cineasta que tem muitas relações com Bergman também, o Andrei Tarkovsky, é um diretor que fez sete longas ao longo da sua carreira. E Bergman, ele fez, se contar os filmes que ele fez para a TV,
Cara, eu acho que ir pro... se você contar os filmes que ele fez para TV, filmes documentários e curtas, além dos longas para cinema, eu acho que dá cerca de 70 filmes. E só... ele precisou de 11 filmes para desenvolver uma personalidade, que vai ser justamente em 53, quando ele lança Mônica e o Desejo, um filme sobre dois jovens que se conhecem e abandonam suas famílias para viverem juntos e se entregarem aos seus sentimentos. É um filme paradigmático porque é o primeiro no qual Bergman experimenta com a forma do filme, com a linguagem cinematográfica. Ele busca sua autonomia, um estilo para além da gramática cinematográfica do cinema comercial melodramático, no qual a câmera só registra e narra o enredo, como se fosse um teatro filmado do ângulo mais conveniente, com música, iluminação, travelings, movimentos de câmera padronizados e impessoais. Eu vou mostrar, eu já vou começar a segunda metade, que é de análise do estilo, ainda que no final dessa primeira metade, que é sobre a biografia. Que eu vou mostrar duas cenas curtinhas do Mônica e o Desejo. Uma tem 2 minutos, a outra tem 1 minuto, para a gente examinar. Vou querer a opinião de vocês sobre por que essas cenas são diferentes de um melodrama. O que Bergman faz com a câmera e qual o impacto disso. Não é tão importante o enredo, é mais analisar mesmo a cena em si. Eu vou pedir agora para o Jefferson, se ele puder, me autorizar a compartilhar a tela com o meu segundo, o meu duplo. Show. Então vamos lá. Vamos então fazer a análise cinematográfica da cena. Para você, como é que essa cena difere de um melodrama, né? O que torna o Bergman aqui diferente dos filmes que ele fazia antes? Primeiro plano, a gente tem esse ambiente aqui muito paradisíaco. Ela entra em quadro de baixo para cima, tira o casaco, ó, a gente já vê sovaco, sutiã, isso tudo anos 50, tá? Depois corta para esse plano aqui, a gente tem o garoto atravessando o enquadramento, dividindo-o em dois, ó. Ele forma 2 triângulos aqui, e por sua vez ele próprio está dividido pela sombra dela à medida que ela tira a roupa. E ele está tampando o rosto, né?
Essa imagem, ela expressa muito o estado interior dele, né? Que ele próprio em conflito aqui. E olha que ele está ofuscado pela sombra dela, né? Aí, em seguida, o que acontece? Ó, ele está no escuro, corta para um close da mesma encenação, ele está no rosto sob sombra. Aí ela passa por cima dele e ele fica na luz. É um filme muito sobre transgressão, sobre juventude, sobre revolta. Tudo isso que caracterizou esse período da vida do Bergman, que a gente acabou de falar, de contato com a arte e briga com o pai. E aqui, já em 53, ele experimenta mais com a forma, né? Ó, olha como que o enquadramento é cheio de movimento, de luz, de água. Olha a suavidade do gesto, do toque. Ela que pega a mão dele e bota no seu corpo. Para o público feminino dos anos 50 na Suécia, imagina o choque que foi essa cena. E o olhar deles que não se perde, o movimento, ele está impregnando o plano de movimentos. É uma fotografia muito sensual, em todos os aspectos. Aí ela vai se banhar e nesse momento, olha a diferença da postura do personagem para como ele estava no começo da cena. Coberto, deitado, agora visto de um ângulo de baixo, né, o low angle, ou contra-plongé, quando você filma de baixo para cima, você engrandece o seu objeto, o seu personagem. Aqui ele ganha essa autonomia, essa imponência, que se você vê ao longo do filme também é um momento divisor do filme, né? Que o personagem ganha um pouco mais essa autoconfiança nas suas próprias decisões existenciais, né? E não tanto dos pais. E o ponto de vista dele é ela se banhando, né? Olha como esse plano é repleto de poesia, de luz, e corta para isso aqui, né? Vou passar de novo os 3 planos, porque para mim essa é uma montagem genial. Então vamos lá. Ok? Ele vai ganhar coragem, ele olha para ela, se banhando, nua. Corta para a onda batendo na pedra, quebrando, né? Com aquele branco forte. Visualmente, essa cena é uma ejaculação, é um êxtase. E ele usa os recursos do cinema para comunicar isso. Muito melhor do que colocar os 2 personagens tendo uma relação sexual. Ele cria uma poesia para transmitir esse mesmo evento imageticamente, com o cinema, não com o teatro filmado. Então, a partir desse filme, ele vai realmente trabalhar mais a imagem, trabalhar mais a iluminação, o movimento, o ritmo. E depois, né, da consumação, ele mostra justamente eles colocando a roupa. Então, isso é uma poesia muito cinematográfica, assim, coisa que você vê em filme de Buñuel, esse pessoal surrealista, assim. E o Bergman ele vai flertar muito com o surrealismo também. Né? Aí ela arrumando o cabelo. Ok, essa é a primeira cena. Alguém quer comentar? Eu não sei quanto vocês estão familiarizados com esse tipo de análise, assim. Alguma dúvida, algum comentário? Isso, nossa, total. Como que ele usa a gaivota, né, do começo ao final da cena. Então isso tudo é importante, sabe? A gente prestar atenção, porque o cinema está sempre comunicando em vários níveis diferentes. É o som, é a imagem, é o corte, é a montagem, é o jogo de luz dentro do plano. O som das gaivotas leva muito para esse lugar romântico também, esse lugar paradisíaco que ele tentou trazer ali. Então toda a atmosfera é uma atmosfera sensual,
criada com a arte do cinema, a arte da imagem em movimento, não só o enredo dos personagens, né? Beleza. Então, vou passar a segunda cena, que ele também faz algo muito diferente, assim, que ele ganha uma autonomia enorme. Beleza. Antes de comentar no mudo, alguém quer dizer o que vocês acham que ele faz de especial nessa cena? Uma coisa que eu percebi é que o rapaz que estava lá é mero coadjuvante. A cena toda da garota. Então, isso que eu percebi, assim, aquele rapaz é só um coadjuvante, é só um apoio. E outra coisa, eu achei interessante que o olhar dela, que no começo parece ser para você, depois se perde. Esses 2 pontos que eu reparei, assim. Eu acho que além de que essa mudança, como ela consegue transmitir também sensações com esse olhar, né? Porque foi de uma certa alegria, um contentamento, né, a uma tristeza e depois me pareceu medo. Ela estava mais... O João fez um comentário também muito interessante. Ó. A câmera deixou de ser apenas expositiva e passa a se tornar parte da narrativa, mais subjetiva. Então é bem nesse caminho, né? Dessa autonomia que ele se descobre como diretor. Desculpem a metáfora, mas para mim o Bergman nasce naquela ejaculação, sabe? Antes é só melodrama, é um diretor comercial sueco. A partir do Mônica e o Desejo, que ele vai fazer logo depois noites de sorrisos de uma noite de amor, depois Sétimo Selo, Morangos Silvestres, e aí dispara. Uma Mônica e o Desejo é um filme com apelo comercial forte, né? Apesar de não ser melodrama, tem um apelo comercial forte, né? Exploração da nudez, né? Não de uma forma vulgar, né? Obviamente, porque ele era um artista sofisticado, né? Mas naturalmente tinha um apelo comercial, né? Principalmente para a juventude, né? Sim, mas o como que é revolucionário, né? Porque a nudez era muito problemática ainda na época. E, sabe, era um público muito conservador. E o jeito que ele comunica transgressão no filme inteiro é impressionante. E aqui nessa cena, como o Darlan também comentou, o Ciro Darlan, o olhar nos chama. A Thaís comentou também, e o Jefferson, sobre esse olhar dela, que está em você e depois se perde, né? A Thaís disse que sentiu emoções diferentes, né? Que te passou sentimentos diferentes. Esse plano, para mim, ele é muito o personagem e o próprio de cinema se revoltando contra o público, assim, ganhando autonomia. Tipo, a personagem, sabe? A jovem adolescente dos anos 50. Começar pelo cigarro, né? Que já é um elemento de transgressão, porque eles são muito jovens. E aí, como o Jefferson falou, a câmera... Vamos lá, vou... A atriz é a Harriet Anderson, né? É a Harriet Anderson. Vou compartilhar aqui. E aí a gente clássica. E tem o close, né? Que é a paixão dele, né? A grande paixão dele. Exato. Né?
Vamos falar exploração bastante do sobre close. isso. Minha tela tá compartilhada? Não, né? Não. Calma que demora um pouquinho. Agora está começando a rolar. Então, primeiro que eles são vistos de perfil, ele entra em quadro pela direita, mas como o Jefferson disse, a câmera está sempre voltando nela, né? É muito sobre a autonomia feminina também. Olha que olhar forte, olha que olhar provocador, né? Ela perde o cara, a câmera perde o cara e vai bem no rosto da Ingrid. E ela fixa o olhar no público. Ela quebra a quarta parede. E segura, ó. E olha como o fundo se desfaz atrás dela. É muito a mulher, o cinema e a juventude dizendo para o público: agora as coisas vão ser diferentes. Agora eu vou ditar os rumos da minha própria vida. E isso teve um impacto muito grande no mundo do cinema também. A geração da Nouvelle Vague francesa, que vai ser um movimento também revolucionário na história do cinema, eles vão fazer essas coisas direto, mas o Bergman já estava fazendo 6 anos antes. Né? A Nouvelle Vague começa em 59, o Bergman fez isso em 53. E o Godard diz, né, que não é possível, acho que é o Scorsese que diz isso, desculpa, não é possível, se você era um cineasta nos anos 50, 60, 70, não é possível que você não tenha sido influenciado pelo Bergman de alguma forma. Ok. Então, Bergman nasce. Em 55, ele lança uma comédia, mas uma comédia poética, muito, muito semelhante ao Woody Allen. O Woody Allen e o Bergman têm muitas relações, né? Temáticas, assim. Um é o trágico, o outro é o cômico, mas eles colocam as mesmas questões. Ele faz um filme que parece um filme do Woody Allen, assim, mas dos bons, né? Porque o Woody Allen fez muito filme fraco também. Que é Sorrisos de uma Noite de Amor. Um filme que entra no Festival de Cannes, em 55. E com isso ele ganha mais espaço, mais visibilidade. E em 57 ele se consagra lançando no mesmo ano O Sétimo Selo e Morangos Silvestres. O seu trabalho no teatro também vai disparar. Ele vai encenar nesse mesmo ano também o Sonho do Strindberg, que está no YouTube, essa peça encenada para ele, numa produção para televisão. Então, a partir daí vai ser o ápice, vai ser o Bergman que a gente conhece. Sétimo Selo e Morangos Silvestres no mesmo ano. A partir desse ano, as questões que mais o atormentam serão vistas dramatizadas em seus filmes. Não é simplesmente ele se colocar ali, né? É ele dramatizar essas questões em situações verossímeis, de personagens que não tem necessariamente a ver com a pessoa Bergman. Uma coisa que ele faz melhor que o Woody Allen. Que o Woody Allen, às vezes, ele só se coloca no personagem. O Bergman, ele espalha em personagens muito diferentes as questões dele. E quais são essas questões, né? Vamos lá. O silêncio de Deus. A gente já estabeleceu bastante isso no começo. Né? A indiferença. Por que Deus não aparece? Eu vejo Deus sendo mencionado aqui por todo mundo. Cadê ele? Ateísmo não resolve, né? Deixou de acreditar com 8 anos, mas continua atormentado. A carência afetiva, a sexualidade, a incomunicabilidade, esse descompasso entre as pessoas. Vai ter uma aula só sobre isso, que a gente vai analisar as cenas de um casamento. O egocentrismo, a solidão, a maldade humana. Uma das características que ele faz muito bem é pegar um personagem bom, aparentemente inofensivo, e virar do avesso. Né, mostrar o mal que habita o íntimo de todos os homens em potencial, né, como que cada um pode ser potencialmente um guarda de Auschwitz. E filmes como Fonte da Donzela, Vergonha, mostram muito isso, mas eu vou aprofundar em outra aula. A mortalidade, o sofrimento humano e o fantástico, a fantasia, o surrealismo. Esses são os principais temas. Se alguém
lembrar de algum outro que eu não mencionei, pode falar também. Tem um contraponto interessante esse ano, que foi o ano que marcou o ápice do Bergman, né, com o Sétimo Selo e o Morango Silvestre. Tem um contraponto interessante entre dois filmes, né, enquanto o Sétimo Selo aborda um tema totalmente universal, que é a morte, né? O Morango Silvestres é voltado para a experiência individual, né? Para temas individuais de memória, mas ambos tratam do tema da morte, só que o Sétimo Selo de um foco mais geral, mais universal, e o Morango Silvestre através da experiência individual, né? A morte é um tema essencial, né? O medo da morte, a relação com a morte, problemas com a velhice, né? Isso tá, por exemplo, um filme que eu vi recentemente no Face a Face, né? Que é um menos conhecido também. Um dos personagens fala sobre como é terrível o processo de envelhecimento, essa ligação com a morte, né? Atravessa, né, a obra dele também. Totalmente. Então, nos anos 50, esses são os principais filmes. Eu vou falar agora uma cronologia dos que eu considero mais relevantes. Nos anos 50, a gente tem A Mônica e o Desejo, O Sétimo Selo e Morango Silvestre. Anos 60, a gente vai ter logo no começo A Fonte da Donzela, Vergonha, a Trilogia do Silêncio, que são 3 filmes que são Através de um Espelho, Luz de Inverno e O Silêncio, e Persona, né? Logo depois. Nos anos 70, que eu acho que é uma década marcada pela incomunicabilidade no cinema dele, Gritos e Sussurros, Cenas de um Casamento para a televisão e Sonata de Outono, o da Ingrid Bergman. Nessa década ele vai produzir muito para a televisão. Em 76 ele vai sair da Suécia por uma equivocada suspeita de sonegação de impostos e suas complicações, que vão colocá-lo num estado de profunda depressão e com perda estimada de 10 milhões de coroas. No final, né, de todos os custos, advogado. Ele se exila para Munique até 1984. Passo sim, com certeza. Nos anos 80, ele vai fazer o Fanny Alexander, que é seu último filme estritamente para o cinema. Não estritamente, porque também tem uma versão de televisão, mas que ele dirige pensando em cinema. E depois ele vai ficar mais com o teatro, com a televisão. Ele vai fazer em 2003 o Saraband, o seu último filme, em continuação de Cenas de um Casamento. Ele morre em 2007, com 89 anos, no mesmo dia que Michelangelo Antonioni, outro grande diretor que também fala muito da incomunicabilidade, mas eu acho que não tão bem quanto Bergman, embora seja genial à sua maneira também. Eles morrem no mesmo dia, e o Bergman morre na sua residência na ilha de Faro, onde ele passou a viver desde os anos 60. E lá ele tinha sua própria biblioteca, sua própria sala de cinema, que ele assistia todo dia às 3 da tarde um filme. Ele teve 5 casamentos e 9 filhos. O primeiro casamento foi com Elsa Fischer, de 43 a 45. Isso rendeu a filha Lena Bergman, que vai ser uma atriz. Ellen Lundström é a sua segunda esposa, de 45 a 50. Com ela, ele teve 5 filhos. 4. Eva Bergman, Jan Bergman, Mats e Anna. Todos envolvidos com arte. Eu acho que todos são diretores ou atores. Mas é claro que nenhum deles teve o talento e o prestígio do pai, né? Eu acho que é muito difícil para um filho de um gênio, né? Eu não sei, né? Isso é uma questão interessante. O terceiro casamento foi com Gun Groth, 1951 a 59, e rendeu o filho Ingmar Bergman Jr., que esse não quis saber de cinema, pelo que parece. Ele é capitão, eu acho, de navio, alguma coisa assim. Depois ele se casou com a Kabi Laretei, uma música que inclusive compôs para o Sonata de Outono, pianista, e
Isso foi de 59 a 69, uma década. Rendeu o filho Daniel Bergman, que é diretor. O último casamento dele foi com Ingrid von Rosen, de 71 a 95, que rendeu a filha Maria von Rosen. E ele teve um caso com pelo menos 3 atrizes com quem ele trabalhou. A Harriet Anderson, a primeira delas, que a gente viu no Mônica e o Desejo. O cinema do Bergman, ele trabalhou com ótimos atores homens, né, como o Max von Sydow e o Erland Josephson, mas é um cinema onde as mulheres brilham, assim, elas roubam a cena, sabe? Essas 3 aí, Curioso. a Harriet Anderson. Oi? Desculpa. Curioso que ele não deu o sobrenome dele para todo mundo, né? É verdade, né? Que curioso, eu não tinha parado para pensar nisso. Não sei se foi ele Bem ou ele. curioso. Interessante. Né? A Maria ficou com o nome da Ingrid von Rosen. Né? Eu não sei, pode ter sido ela. Nunca. É uma boa pesquisa. Ele teve o caso com a Harriet Anderson, com a Bibi Anderson e com a Liv Ullmann, com quem ele vai ter uma filha também. A Lynn Ullmann. É uma cronologia complicada, assim, mais do que a filmografia. Ele também teve uma produção de documentários. Ele fez pouco curta, é um diretor que quase não tem curta. Eu acho que se você contar tudo que ele fez, é cerca de 70 filmes. Ganhou 3 Oscars, nomeado 9 vezes. Ganhou o melhor diretor em Cannes. E tem um prêmio do Festival de Cannes que só o Bergman ganhou, que é a Palma das Palmas, que só o Bergman tem, que ele ganhou em 97. Quem foi receber foi a filha dele, a Lynn Ullmann, a filha dele com a Liv. Grandes colaboradores do Bergman. O fotógrafo Sven Nykvist, diretor de fotografia genial. Muito do que a gente vê aí nessas cenas é mérito dele também. Sabe trabalhar a luz como ninguém. E ele também depois vai trabalhar com Tarkovsky, sabe? É um diretor importantíssimo do cinema europeu moderno. As atrizes que eu comentei, os atores, a Liv Ullmann, Bibi Anderson, Harriet Anderson, Ingrid Thulin, Max von Sydow, Gunnar Bjorkstrand, que é o do Luz de Inverno, entre outros, e o Erland Josephson. Sobre o estilo do Bergman. Esse pessoal era do grupo de teatro dele também, não era? Sim, exato. A maioria dos atores que ele repetia? Isso, Eles tinham uma panelinha, assim, um grupo de teatro. Que ele jogava esses atores nas peças também, não é só no cinema. Eles foram tipo uma família mesmo, sabe? Uma trupe. E no estilo, ele vai usar muito os close-ups. O que é um close-up ou um primeiro plano? É quando você enquadra o rosto da pessoa. Tipo como está meu enquadramento agora. Mais ou menos do peito para cima ou do pescoço para cima. Esse plano é um dos planos mais usados do cinema, embora ninguém soube usá-lo tão bem quanto Bergman, que dizia tudo. Assim, o filósofo Gilles Deleuze, ele comenta que o Bergman ele traz um niilismo do rosto, um termo muito interessante, né? Porque os personagens eles são todos miseráveis, destruídos, atormentados, fragmentados por dentro, e a gente fica lá no rosto, né? Niilismo do rosto, né? O uso do silêncio é uma filmografia muito silenciosa. O uso da música é muito pontual, nada convencional. E esse silêncio não é silêncio reconfortante, não. É um silêncio pesado, assim, com o tic-tac do relógio, a influência do Carl T. Dreyer, diretor dinamarquês, muito importante também, que fazia filmes mega silenciosos, falando sobre a fé, tudo a ver com Kierkegaard. Enquadramentos de perfil, né? Várias vezes, como na cena que a gente viu agora, ele vai filmar só um lado do personagem, poucos movimentos de câmera muito parada, câmera no tripé, não tem muita pirueta. Quebra da quarta parede, isso que a gente viu agora também, da Harriet Anderson, que é
te chamar, né? O ator falar com o público ou encarar o público. Ele trabalha com o realismo e com o fantástico, assim como o Strindberg. Iluminação mais expressionistas em casos específicos, tipo Hora do Lobo, Persona. Não, a luz dele não é tão realista. Ali nessa cena que a gente viu, ele tira o fundo, fica preto, né? Ele se permite uns momentos assim de expressionismo e a delicadeza do gesto. Tudo no Bergman é uma construção. E fazer cinema é isso. É muito você ter um domínio sobre a imagem. Não é você chegar e falar pro ator, ação, vai. Não, sabe? Você tem que dizer, olha, primeiro é o gesto, primeiro é o olhar, depois é o toque, depois o rosto vira para cá, sabe? É muito... Eu gosto dessa abordagem, pelo menos, de trabalhar com essa abordagem do realismo, de, ao mesmo tempo que permitir os atores improvisarem, também ter um domínio sobre a cena, para não ficar só, sabe? Quanto mais controle o diretor tem, melhor ele faz o filme que ele visualiza, né? No sétimo selo, por exemplo, tem uma mudança de iluminação muito significativa na primeira cena, né? Quando a morte se apresenta para o Antônio Bloch, a tela escurece na hora, né? E como a caracterização da morte não é exatamente realista, né? É até um pouco circense, clownesca, né? Que tá com o rosto pintado de branco. O convencimento vem pelo olhar. São duas características que você falou, né? O olhar e a iluminação. O convencimento da morte, de que é a morte, vem muito pelo olhar, né? Pela expressão facial. Sim, exato. E eu vou mostrar agora mais uma cena, essa do Luz de Inverno, curtinho, só para vocês pegarem essa coisa do close. Gud, varför har du övergivit mig? Ok. Comentários? Tem uma curiosidade interessante sobre esse filme, né? Que o ator, que o Bergman, viu as primeiras filmagens, achou o ator feliz demais para fazer o papel e armou um esquema com o médico dele, né? Para dizer que a doença dele tinha avançado e ele entrou em depressão no meio das filmagens, aí atingiu o ponto que o Bergman queria para interpretar o personagem, né? Isso também é Isso direção, é muito pessoal. Kubrick. Uma direção É muito maquiavélica. Kubrick. Kubrick fazia isso horrores, né? Fazia. Pois é, tem esse debate também, né? Qual é o limite do diretor? Não é? Oi? Porque ele chegou a quase surtar a Olivia Palito, eu esqueci o nome da atriz. Sim, do Iluminado. né? Demais. Shelley Duvall. Shelley Duvall, isso aí. Botou um terror psicológico, sabe? Absurdo, assim. É terrível. Mas, enfim, desculpa. Então, que você tinha falado, né? Acho interessante como vai aproximando mais na hora que ele vai soltar a frase, né? Soltar a frase impactante do silêncio de Deus aí, né? Ele entregar. Ele é bem Stanislavskiano, né? O Bergman.
Em alguns filmes, né? Nesse, por exemplo, é esse realismo Stanislavski mesmo. Stanislavski E foi tem, um dramaturgo russo que começou com o realismo, que vai ser muito seguido pelo cinema hollywoodiano, né? A Actors Studio, do filme ser uma construção. Não é naturalismo de novela, não, sabe? Ah, e aí, cara, pô, como é que tá? É um realismo, é uma construção. É você criar um universo que é real no seu sentido, que não é uma coisa assim, tipo, sabe, novela, é uma coisa mais construída, tipo essa cena, né? É tudo no seu ritmo. Primeiro a cabeça, depois o olhar, depois a luz, depois vira. Então, isso tudo é direção, né? Eu compartilhei aqui minha tela, vou passar de novo só para a gente poder foi comentar. responsável por enlouquecer muito o ator, esse método stanislavskiano, né? Sim, mas eles adoram também. Ó, olha como devagar E ele virou a continua cabeça. enlouquecendo até hoje no teatro. Heath Ledger, Ó, eu Aham. vou botar de novo. Ele- Olha só como que ele. Olha a ordem das coisas, né? Não é só chegar e falar pro ator, olha, diga a frase, Deus por que me abandonou e anda para lá. Não, a direção é o quê, né? Uma coisa de cada vez. Primeiro a cabeça, depois luz, depois olhar, depois fala, depois vai. Né? E tudo isso com o traveling da câmera também, que se aproxima. Ó, tá escuro ainda. Metade do rosto dele está na sombra, metade está se insinuando uma luz. Aí vem essa luz bem forte no lado direito. A câmera começa a se aproximar. Olha o silêncio. O filme é sobre o silêncio de Deus. Agora tá sem som, mas a cena que vocês viram estava muito silenciosa já. Né? Aí ele fala, e aí ele faz o movimento reverso. Olha o tempo que isso demora. Uma cena de 1 minuto que um diretor medíocre, né, poderia fazer em um plano de 10 segundos e corta pro próximo. esse é o oposto do Sétimo Selo, né? Que escurece, né? Esse clareia, né? Esse clareia, né? E o filme é a luz de inverno. Mas clareia, você vai falar melhor desse filme, né? Então eu vou deixar para você, comparando com o enredo e tal, o momento dessa cena, né? Beleza. A gente tem 4 minutos só, né? Ainda tem mais 3 cenas que eu queria passar. Eu posso continuar perfeitamente na aula que vem, gente. Não tem problema. Eu posso só passar mais uma? Claro. E aí a gente analisa essa e depois continua semana que vem. Porque falta pouquinho para acabar a aula 1, né? Que é só essa análise e as 2 outras, que são de persona. Então, eu vou passar agora o link Por mim, da se aula é 5. de persona, você pode fazer as duas agora. É um filme maravilhoso, né? Ainda bem. Né? Maravilhoso. Eu botei uma análise do filme no meu canal essa semana. Ai, vou assistir. Manda o Bota o link link também, aí. por favor, Matheus, para colocar aqui Perfeito. Se eu boto bonitinho. aqui, já que você tá fazendo, eu Ai, boto ai, aqui. Cadu, tu não tem noção das anotações que eu tenho das aulas de Camille de Dostoiévski. Maravilha. Extensivas. Vou usar como material para livro depois. Não tem, eu acho que tem pouca gente Eu te no passo, Brasil. pode deixar. Acho que tem pouca gente no Brasil que sabe tanto de Dostoiévski e Camus quanto Cadu, de verdade. Recomendo muito. Então, tá aí no chat a cena 5. Jefferson, pode compartilhar mais essa, aí a gente analisa e fecha por hoje.
älskade. Vi har så svårt att tala med varandra. Vi är båda två ganska blyga. Och jag blir lätt lite ironisk. Därför skriver jag till dig. Eftersom jag måste berätta något som förefaller mig angeläget. Kommer du ihåg förra sommaren? Jag hade eksem i båda händerna och allt var så bedrövligt. En kväll var vi uppe i kyrkan tillsammans och ordnade med blommorna på altaret. Det skulle ju bli konfirmation. Minns du att jag hade särskilt svårt just då? Båda händerna var i bandage. Jag kunde inte sova på nätterna för klådan. Huden hade flagnat av och insidan av händerna var som öppna sår. Vi stod där och sysslade med presskragar och blåklint, eller vad det var. Jag var mycket irriterad. Plötsligt blev jag ond på dig och frågade dig på ren elakhet om förbönens makt. Om du trodde på förböner. Du svarade att naturligtvis trodde du. Jag frågade lika elakt om du hade bett för mina händer. Och du sa nej. Du hade inte kommit att tänka på saken. Jag blev mycket melodramatisk och föreslog att du skulle be genast. Du samtyckte underligt nog. Jag blev ännu ondare över din foglighet och slet av bandaget. Ja, du minns. Du blev obehagligt berörd av de öppna såren. Du kunde inte be. Hela situationen äcklade dig. Jag förstår dig nu efteråt. Men du förstod aldrig mig. E aí, pessoal, comentários. O que vocês viram? Bom, o irritante barulho do relógio. Proposital, né? Proposital, mas irritante exatamente para causar... Me lembra, sabe o quê? O filme do Belatar sobre o cavalo de Turim. Sim, sim. O Belatar é um herdeiro, como é irritante. Né? É, ele... E o filme é tudo e como isso, que aquilo vai te causando angústia. E vai... Enfim. Não, eu acho interessante, né? Quando ele começa a ler a carta, corta ela. A fala dela, né? O que ela escreveu na carta. E aí, sim, olhando pra gente. Isso. Ele dramatiza o conteúdo da carta com os recursos do cinema. Né? Em geral tem só a voz, né? Em geral o recurso mais utilizado é a voz da pessoa, né? E isso que ele faz é muito mais impactante. Porque ele pega a atriz e bota olhando no seu olho, assim, no espectador. Você se sente muito mais na posição do pastor ali, com esse tipo de direção. E tanto que a fala dela é uma atuação tão boa, porque, sabe, ela é tão linear, né? Não é exagerada, é uma coisa constante, assim, em pessoalidade até. Ela é um texto naquele momento, mas ao mesmo tempo é ela, né? Não é o realismo ali, né? Ele está, mais uma vez, se permitindo se colocar, se usar dos recursos poéticos do cinema para traduzir um evento de uma forma mais cinematográfica. Então, é isso, gente. Eu acho que é a cena do Luz de Inverno, né? Que ele teve essa esposa que morreu e que ele tinha uma relação... Era a coisa mais importante na vida dele, mas como vocês viram na cena, né? Para ela, né? Ele não era o melhor marido do mundo. Então, o Cadu vai falar melhor na aula dele do Bergman e a filosofia existencial sobre o Luz de Inverno. Tem também análise do filme no meu canal.
Vou botar as análises aqui no chat. Na semana que vem, vou falar então do programa. Valeu. Isso, para a gente poder ver o filme. Oi? Ler o filme é ótimo, né? A gente poder ver o filme. Se você falar qual é o filme que a gente vai assistir na aula, aí a gente assiste o filme. Isso, vou falar isso agora. De assistir Bergman 10 vezes. Eu vou disponibilizar para vocês por e-mail os filmes que a gente vai comentar na aula que vem. Os links, ok? Vou pedir para o Jefferson passar. A próxima também seria do Cadu, mas ele me pediu para trocar. Eu também vou conduzir, então. Que vai ser só analisar essas 2 ceninhas do Persona e entrar no conteúdo do Bergman e o problema do mal, sobre isso que eu comentei brevemente da maldade. E aí os filmes que a gente vai dissecar são A Fonte da Donzela e Vergonha. Se vocês puderem ver os 2, eu acho que vai ser melhor, mas quem só puder ver um, tranquilo também. Aí a gente vai disponibilizar por e-mail. Assim como o Persona, não precisa ver inteiro, só quem quiser aproveitar o máximo dessa experiência também pode ver o Persona. E aí, ok, essa vai ser a segunda aula. Na terceira... Mas vamos falar de Persona depois? Sim. O Cadu vai não vai ter uma aula de Persona? Vai sim. Eu tô Pelo falando amor de Deus, Cadu, eu sei de um... Não, isso é muito importante. Vai eu falei ter. Só para a primeira aula, essa que não tinha como vocês terem já visto, né? Mas quem quiser ver como vai continuar na próxima, também é uma opção. Eu vou analisar 2 ceninhas. Aí tem essas 2, a terceira vai ser com o Cadu, com a filosofia existencial, e a quarta também com o Cadu, que vai ser a do Persona. A da filosofia existencial, o Cadu depois vai complementar, né? Quer falar agora, Cadu? Só rapidamente o programa, 7º Selo, né? Luz de Inverno. Eu vou falar mais sobre o esquema dos filmes, que eu acho uma informação relevante. Eu vou sempre dizer eu vou passar todos os filmes com o link já, vou dizer qual é o filme que eu consideraria mais importante. Eu acho essencial vocês verem pelo menos um de uma semana para outra. Eu vou dizer qual é o filme mais importante, a meu ver, da lista, mas aí vocês ficam à vontade. Vocês podem ver desde 1 até 5 filmes na aula de filosofia essencial. Eu vou usar o 7º Selo, A Fonte da Donzela e os 3 da Trilogia do Silêncio, que também pode ser entendida como a Trilogia do Silêncio. Porrada essa semana. Sim, vai ter. Porrada existencial cinematográfica essa semana, né? Total. Já começa nos filmes, né? Na pancadaria dos filmes. E aí depois tem a aula do Persona, seguindo a da existencial, que é a da psicologia, né? Que é a 4, que ele vai talvez usar outros filmes, como A Hora do Lobo. Aí depois tem a 5, que é a da incomunicabilidade, que aí é a minha terceira, com Sonata de Outono, Cenas de Casamento e Sarabande, que a gente vai explorar todas as relações disfuncionais, todo esse lado muito importante do Bergman. E Gritos de Sussurros também. E, por fim, uma aula de Bergman e a memória, né? Que também é uma questão importante, que vai ser com o Cadu, com principalmente Morangos Silvestres e imagino que Fanny Alexander. Ok? Que eu perderei ao vivo. Vou colocar, então, antes de terminarmos aqui os links das análises. Vou botar o link do meu canal, e aí lá tem as análises do Bergman, que eu fiz nessa semana, né? Quem quiser conferir. Jefferson, tomar a palavra. O legal eu ia comentar, como eu uso o Classroom para os cursos. Por exemplo, a aula de hoje, aula 1, o título e o link do teu YouTube com referência para complemento. Entende? Vai ser uma boa ideia. Por mim é isso, pessoal. Obrigado aí. Foi muito bom. Boa noite. Boa noite. Um beijo, um abraço a todos. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. Tchau.